Muito boa tarde, bem-vindos a mais um final de tarde em sintonia. Hoje não temos o habitual programa Espaço Empresa, está de regresso na próxima quinta-feira, como sempre, mas vamos ter a oportunidade de falar de um projeto muito interessante ligado ao envelhecimento. Joana Ferreira está connosco nos estúdios para nos contar tudo sobre este projeto que se chama Longevity Coach, penso que é assim, um projeto que procura trabalhar, no fundo, o processo de aceitarmos o nosso próprio processo de envelhecimento, a nossa questão da longevidade. Joana, bem-vinda aos estúdios da Sintonia. Obrigada por estares aqui nos estúdios. Obrigada, Filipa. Para podermos falar sobre este projeto que me parece bastante interessante. Durante a próxima hora vamos também poder desconstruir alguns dos mitos que associamos ao facto de envelhecermos. Também temos uma sociedade, já falamos sobre isto anteriormente, temos uma sociedade se calhar um bocadinho voltada para a juventude e menos voltada para as pessoas mais velhas. Já vamos aí, mas Joana, fala-nos um bocadinho sobre ti. Eu tinha aqui algumas notas. Tu tiraste a licenciatura em enfermagem, o teu olhar depois prendeu-se sempre muito ao cuidado às pessoas mais idosas. Fazes essa referência também no site deste projeto. Depois tiras mestrado em enfermagem de saúde do idoso e geriatria. Passas por uma série de IPSS, várias instituições, tanto na área de enfermagem como na área da ação social, e desagua neste projeto. Estava tudo encaminhado, assim, desde o teu percurso académico e percurso profissional. Sentes agora que este era sempre o teu foco? É assim, sinto agora que tudo faz sentido. E antes de mais, Filipa, muito obrigada por me receberes aqui e obrigada por me dares a oportunidade de falar não só sobre o projeto em si, claro que é muito importante para mim, mas para falarmos sobre as questões da longevidade, do envelhecimento e de todo este processo que é o nosso ciclo de vida. Sim. E que nós estamos muito voltados. Sabes que eu nem sei se é tanto para a juventude, se é para o agora, se é para... porque nós estamos tão perdidos naquilo que é o ritmo de vida que nos falta exatamente esse foco. E voltando à tua pergunta, para não me perder já no início. Sim. A verdade é que no início da minha carreira enquanto enfermeira havia algo que eu já tinha a certeza absoluta, e posso dizer que pelas más experiências que tive junto das pessoas mais velhas, institucionalizadas durante o meu percurso enquanto estagiária, não é? Portanto, de ensino clínico. Tive a sorte de tirar o meu curso em Coimbra. E na escola em Coimbra, na Escola Superior de Enfermagem, Ângelo da Fonseca, nós já tínhamos ensinos clínicos totalmente dedicados à área do idoso, ou seja, nós tínhamos instituições de terceira idade, os chamados lares na altura, onde nós estagiávamos. E o mais engraçado é que nós estagiávamos e não haviam enfermeiros para nos acompanhar. Ou seja, a ideia de termos um enfermeiro num lar de idosos era algo que não faria assim muito sentido, até porque... Isso já foi há algum tempo. Entretanto, mudou há uns 20 anos. Já, sim. Não ainda ao ponto ideal, que 20 anos depois deveria estar, não é? Mas já evoluiu bastante. Aliás, nós já temos legislação criada em 2012 que obriga exatamente essa presença de uma equipa de saúde dentro das próprias instituições. E desde cedo eu decidi, não, porque está toda a gente tão focada nas outras áreas e bem da saúde, enquanto enfermeiros, eu tenho que me focar nesta. E desde o início que eu consegui então pautar-me por aquilo que foram a prestação de cuidados dentro das instituições às pessoas mais velhas. E a verdade é que desde muito cedo que eu percebi que isso não seria o suficiente, porque a própria forma das instituições olharem a pessoa mais velha, não é, o seu cliente, não estava também adequada e adaptada àquilo que são os verdadeiros direitos das pessoas idosas e a sua dignidade, e a sua autonomia e a sua independência. E então a partir daí surge essa opção de ter tirado o mestrado. Consegui, porque eu acho que sempre nós queremos evoluir, temos que perceber que temos que aprender, temos que ir buscar conhecimento, temos que ir buscar sabedoria, não só para o nosso crescimento, mas também para o crescimento daquilo que nós vamos perpetuar enquanto prestação de um serviço, não é? E a partir daí vieram as áreas da gestão, direções técnicas, direções gerais e por todas essas instituições, e depois culminando também na consultoria, que é algo que eu continuo a fazer, que é um bocadinho a disseminação, não é, desta filosofia de olhar a pessoa idosa institucionalizada e de como é que nós podemos melhorar cada vez mais a prestação do serviço da própria instituição. Essa visão que já tinhas na altura também procuraste transportá-la um bocadinho pelas instituições por onde foste passando, não é? Muito, muito. E antes de tudo, e foi aí que eu comecei a perceber que eu só conseguia mudar essa perspectiva e esse paradigma quando eu convencia as pessoas de que vale a pena envelhecer. E quando eu digo as pessoas, são as pessoas que
cuidam os colaboradores, que vale a pena envelhecer, que quem envelhece somos nós, porque sempre que falamos e em programas anteriores onde estivemos, e eu acabei por receber também muitas pessoas, todas as pessoas que falam sobre as pessoas mais velhas com quem trabalham é sempre sobre os outros, sabes? Vai-nos acontecer a nós, se tivermos sorte, não é? Se chegarmos até lá. E a verdade é essa, é que nós só estamos cronologicamente num ponto diferente da linha da nossa vida, porque nós somos os idosos, não de hoje, mas os de amanhã. Portanto, quando eu falo em pessoa mais velha, quando eu falo em longevidade, eu falo de nós. E a partir do momento que as pessoas entendem isto, começam a olhar para a terceira idade, para a longevidade, para o envelhecimento, o que lhe queiram chamar, com outro olhar. E foi aí que eu cheguei ao Longevity Coaching. Sabes porquê? Porque apercebi-me e perguntas-me, então, e apercebeste quando? E apercebi-me quando comecei a trabalhar muito o meu desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que isto também faz parte, não é? Quando nós queremos trabalhar pessoas, antes temos que nos trabalhar a nós e trabalhar o nosso autoconhecimento e ir buscar muitas ferramentas e fiz muito esse desenvolvimento nos últimos anos. E cheguei à conclusão de que aquilo que era efetivamente o meu propósito, que é mudar o paradigma, mudar a visão que temos enquanto sociedade das pessoas mais velhas, do envelhecimento, começa exatamente pela pessoa. E já agora, já que falas desse paradigma, que visão é esta que nós temos sobre o envelhecimento, sobre as pessoas mais velhas? Estamos realmente mais focados na juventude? Acreditamos que os nossos anos dourados são até aos 50, 60 anos e que depois, a partir daí, os projetos de vida estão feitos e já não há muito mais a fazer? Sabes que essa é a verdade. E porquê? Porque nós somos construídos pelas crenças que nos acompanham, não é? E muitas dessas crenças são crenças que vêm desde pequeninos, porque eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm esta noção, mas nós aí mais ou menos dos 0 aos 7 anos, portanto desde que nascemos até aos 7 anos, nós não temos capacidade crítica, não é? Nem capacidade de decisão, então nós somos esponjas que absorvem tudo aquilo que nos é passado. E quem é que nos passa esta informação? São os nossos pais, são os nossos avós, a nossa família, a sociedade, ou seja, nós já somos um culminar das suas crenças. E a verdade é que desde muito pequeninos que nós não ouvimos certamente ninguém nos dizer, olha, eu só quero chegar à terceira idade porque é brutal, vai ser a fase mais feliz da minha vida, vai ser a altura em que eu vou conseguir, com a maturidade atingida durante todo este percurso de vida, vou ter tempo para usufruir. Ninguém ouve isto. Não. Quando nós falamos em pessoas mais velhas, ouvimos sempre tudo pelo lado das perdas, não é? Aliás, numa plateia, quando eu questiono quem é que tem medo de envelhecer, a maioria das pessoas levanta o braço. E a verdadeira questão é que tem medo de envelhecer porquê? E porquê? E a verdade é que são estas crenças que nos dizem que é mau envelhecer. Porque nós neste momento estamos a envelhecer. E depois eu faço a segunda pergunta, que é, então, mas vamos tentar perceber uma coisa. Enquanto pessoas, vocês gostam mais de quem são hoje ou gostam mais da pessoa que eram há 10 anos atrás? E toda a gente diz, não, a pessoa que sou hoje tem outra maturidade, outro conhecimento em relação aos outros, em relação a mim. E eu, então, imaginem isso daqui a 10, 20 ou 30 anos, se vocês continuarem com esta aprendizagem constante, com este conhecimento. Sim. E a verdade é que é aqui que as pessoas começam a desconstruir as crenças que têm efetivamente instaladas. Sim. Mas muito do medo, se calhar, e agora estou aqui a fazer um bocadinho de advogada do diabo, mas muito do medo se calhar está associado à própria aparência física, não é? Porque não encaramos bem o facto de começarmos a ter cabelos brancos ou de começarmos a ter rugas e também algumas incapacidades que vamos começando a ter, menos mobilidade, por exemplo, até algumas doenças que depois surgem numa fase mais avançada da vida. Isto também justifica, não é? Ou ajuda a justificar porque é que nós se calhar temos este medo de envelhecer. Claro, mas sabes que sempre nos disseram, não é? Que envelhecendo eu vou ter essa perda de mobilidade, eu vou tendo essas perdas de capacidade, ou seja, eu já me convenci que envelhecendo eu vou sofrer exatamente essas alterações. Será que vou? Porquê que vou? A questão física pelo menos acontece, não é? Os cabelos realmente ficam brancos mas para isso, rugas, olha, eu digo sempre aquilo e agora estou na Universidade Sénior em Oliveira das Meias com um grupo extraordinário, onde a minha disciplina é longevidade plena e feliz, não é? E é muito giro porque eu digo, olhem, para essas questões já há solução. Quem não gosta de cabelos brancos pinta. Quem não gosta das rugas já há forma de colocar botox e fazer cirurgia. Ou seja, para isso há solução. Pronto, depois é caro, isso já são outras questões, mas há solução. Portanto, se eu não aceito porque
está tudo certo, não há nem certo nem errado. Olha, eu não consigo aceitar a minha imagem enquanto pessoa mais velha. Esta evolução é porque isso efetivamente não há forma de o mudar, de o alterar, porque são alterações estruturais, funcionais, orgânicas. Mas há aqui uma questão que eu posso fazer que é, ok, está assim, eu crio uma estratégia para me adaptar a isto. E a estratégia é pintar o cabelo, que seja. Ok. Agora, há o outro lado, que é, quando é que eu me preocupo, não é, em contrariar as perdas, nem digo possíveis, porque eu já me consciencializei que eu as vou ter, eu só me preocupo em contrariá-las quando eu tenho 60 ou... Quando eu me reformo, eu reformo e a partir de agora eu tenho que me preocupar com aquilo que é a minha velhice. Nada poderia estar mais errado. Temos que começar a preparar um envelhecimento saudável já agora, quando somos novos. Agora. E já agora... consegues dizer algumas dicas aos nossos ouvintes que nos estejam a ouvir para um envelhecimento saudável? Acredito, por exemplo, que uma alimentação equilibrada esteja dentro dos planos. Há os clichês, não é, que toda a gente conhece, mas são clichês, mas têm muita importância. Quando nós falamos em alimentação saudável, e eu não sou especialista na área, nós temos N variantes diversas agora, de 1001 dietas, 1001 formas de nos alimentarmos, mas eu sou enfermeira, adoro a velha roda dos alimentos, portanto, para mim, uma dieta variada e equilibrada, tendo em conta aquelas noções de porção diária, é aquilo que nós devemos seguir-nos, não é? E cingir-nos, pelo menos é esta a minha forma de olhar para a alimentação, e é essa que eu todos os dias tento respeitar, nomeadamente aquilo que é a hidratação, que é uma das coisas que nós mais falhamos e que mais falta nos faz, que é o velho 1,5 litro, 2 litros de água por dia, não é? Que muitas vezes vacilamos. Beber, não é? E temos mesmo que o fazer, porque isso é uma das chaves também de um envelhecimento saudável. Daquilo que é, não, eu quero envelhecer, mas quero envelhecer desta maneira. Quero envelhecer autónomo, independente, e lá está, a pergunta é essa, Filipe, então o que é que estás a fazer hoje para isso? Então, uma alimentação saudável, onde inclui a hidratação. A atividade física é fundamental. Nesse aspecto, Portugal está assim na cauda da Europa, estamos muito sedentários. É fundamental. E sabes que já tivemos um boom e houve pessoas que o mantiveram quando as caminhadas, quando ia a corrida. Sim, e agora há muitos grupos informais, pelo menos aqui em Santa Maria da Feira temos notado não é que está a despontar esta vontade. Não é? Isso, mas não é suficiente. Portanto, nós temos que fazer cada vez mais. E depois perceber que se eu criar este hábito aos 30, aos 40, aos 50, com 70, 80 é só um contínuo, portanto é só eu manter aquilo que estou a fazer, porque não é por eu ter mais um dia ou mais um ano, se faço algo todos os dias, que vou sentir este impacto. Às vezes admiramos-nos daquela pessoa com 70 ou 80 anos que ainda anda de bicicleta todos os dias e que faz a sua corrida ou caminhada. Desde os 20 ou dos 30, mas cá está, se calhar. Os hábitos ajudam também e a preparar fisicamente o corpo para estar ativo mais tempo. E estarmos habituados já a este ritual que é tão importante. Mas atenção, e não nos vamos esquecer de uma coisa, uma das alterações fisiológicas no nosso organismo com o envelhecimento é que efetivamente o nosso metabolismo lentifica. O que é que isto quer dizer, trocando por miúdos? Se eu hoje, fazendo uma corrida de 1 km, atinjo este resultado, com 80 anos, para atingir o mesmo resultado, eu tenho que fazer uma corrida de 2 ou 3 quilómetros. Okay. Ou seja, nós temos que inverter aquilo que achamos que é o padrão, que as pessoas, não, então eu agora tenho esta idade, não é? Agora aquilo que eu tenho que fazer é acalmar. Não. Eu, se quero manter o meu score de há uns anos atrás, eu tenho que aumentar aquilo que é a minha resposta, ou melhor, o meu estímulo para atingir esta resposta. Para além de tudo isto, e depois nós temos um sem número de estarmos com as pessoas que gostamos verdadeiramente, eliminarmos aquilo que nos é tóxico, que isto não é só a pensar lá mais à frente, é pensar já no hoje, não é? E nós, e a brincar com os jornalistas, mas também com os enfermeiros e com muitas outras profissões, e eu tenho um protésico lá em casa e esta palavra está na ordem do dia, que é o stress. E o stress é o nosso maior inimigo. Ou seja, eu posso alimentar-me muito bem, eu posso ter uma prática de atividade física brutal, beber muita água, mas se o stress é o meu melhor amigo todos os dias, a verdade é que eu estou a contrariar tudo aquilo que eu quero para o meu envelhecimento. Já posso antever um envelhecimento difícil para mim, então, porque o stress é o meu tónico.
tu ainda usas como um boost, não é? Basicamente, não sei viver de outra forma. Portanto, mas isso também se trabalha. Há mecanismos. Eu estou muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás, isso posso garantir. Sabes que isso chama-se sabedoria com o processo de envelhecimento. Se calhar daqui a 10 estarei melhor também. Muito melhor. Senão já não estou cá, com certeza. Calma, posso não estar, não é? Não, mas isso podemos todos, não é? Isso nós não sabemos, essas certezas muito não bem, sabemos. O stress. Questão do stress. Sabes que nos últimos tempos tenho-me dedicado muito leio muito, gosto muito de ler muito. Para mim, a aprendizagem, o estar em constante aprendizagem é um hobby. Porquê? Porque é tanto para mim como para as pessoas que eu sirvo, não é? Com quem eu estou. Quanto mais eu souber, mais consigo intervir e mais consigo ajudar. E há uns tempos atrás ouvi uns cientistas da ciência moderna, portanto, ciência do século XXI, que trabalham muitas questões do pensamento positivo, dos sentimentos positivos, porque nós, a grande parte do tempo, andamos angustiados, frustrados, chateados, isso atrasados. Isso pode causar-nos mesmo problemas? E eu vou-te explicar. Físicos? Não é pode, é causa-te. Causa. Isto porquê? Porque nós, primeiro, houve, não te sei dizer quando, mas é de há pouco tempo, portanto é século XXI, a descoberta que o nosso coração tem um sistema neuronal. Portanto, o nosso coração tem cerca de 40 mil neurónios. Ok? E estes neurónios estão em comunicação com o cérebro. Portanto, o nosso sistema neuronal que nós conhecemos efetivamente, não é? Que toda a gente conhece. Eu penso que lá em casa toda a gente sabe que o nosso intestino, por exemplo, é composto por milhões de neurónios e isto não é uma descoberta, já é uma descoberta de mais algum tempo, mas agora descobriram que o coração tem também um sistema neuronal. Já estamos a entrar numa aula de ciência, fantástico. Sim. Não é uma aula de ciência, mas desdramatizada. Okay. Desdramatizada. Só para chegarmos à questão do stress. E a verdade é que o impacto que tudo aquilo que é o ambiente que nos causa, que a verdade é esta, nós se parássemos, porque a verdade é que não paramos e então andamos aqui a correr e nem nos apercebemos nada porque não tomamos consciência, não é? Daquilo que é a nossa vida. E a verdade é que nós andamos constantemente, como eu te dizia, angustiados, chateados, sob stress, ou seja, tudo aquilo que nos deixa o coração assim, sabes? Que andamos em baixo, apertadinho, andamos parece que temos... Ai, tem aqui um peso, sinto aqui. Isto é o quê? Isto é tudo aquilo que faz com que o meu cérebro sintonize de alguma forma com este sentimento, não é? Cria uma série de pensamentos também negativos e isto depois anda em loop, certo? Porque não sei muito bem porquê... Primeiro, só para desmistificar isto, nós não pensamos objetivamente ou conscientemente, ok? O pensamento aparece-nos e nós, por alguma razão, adoramos agarrar os pensamentos negativos e é aquele que nos mantém mais tempo, digamos que sob a nossa atenção. Quando aquilo que deveríamos fazer era agradecer muito ao pensamento negativo por ter aparecido, desejar-lhe um bom fim de semana e mandar lá a vida dele e chamarmos um positivo, não é? Para, de alguma forma, obrigar-nos aqui a mudar esta concepção. E a verdade é que quando eu estou sob este estado de alerta, de stress, o que é que acontece? O meu cérebro vai, porque nós temos, e vocês sabem que tudo funciona quimicamente, não é? Por causa das nossas hormonas, são estas hormonas que definem como é que o meu organismo se irá comportar, e a verdade é que nós começamos a libertar hormonas do stress. O cortisol, a adrenalina, que é tudo aquilo que o nosso corpo não precisa. Porque isso sim, com a passagem destas hormonas para a nossa circulação, passando por todo o nosso organismo, ao fim de algum tempo isto tem um nome, que é doença. Portanto, é verdade, e isto dito cientificamente e de forma com uma resposta química, a verdade é que nós, se estivermos alojados num campo de, não lhe diria má energia, não é? Porque há energia, não há boas nem más, mas a verdade é que se eu estiver cultivada num meio negativo, não é? Num ambiente tóxico para mim, e isto pode ser muita coisa, para mim pode ser algumas coisas, para ti podem ser outras, depende das nossas vivências, não é? Mas a verdade é que se eu estiver de forma contínua neste estado, o meu organismo não tem capacidade para dar resposta a esta constante, projeção de hormonas de stress, porque nós estamos feitos para estarmos sob as hormonas do bem-estar, não é? Nós contrariámos foi tudo isto com a vida que levamos nos dias de hoje. Exato. E esta é uma das grandes premissas
para um envelhecimento saudável, sabes, Filipa, que é tomarmos... Isto é muito difícil, porque nós estamos tão concentrados naquilo que é a nossa vida profissional, naquilo que são as nossas rotinas de casa, quem tem filhos, quem tem pais, quem tem pessoas que precisem de si, deixam-se para o último lugar e mudarmos esta forma de estar, esta consciência é muito difícil, porque, por exemplo, perguntar a uma mãe, e eu muitas vezes faço isto, então quem é que é a pessoa mais importante da sua vida? É o meu filho, ou são os meus filhos... E essa resposta está errada. E olham para mim, como assim está errada? Isso é a sua opinião. E é verdade, é a minha. Mas a verdade é que a pessoa mais importante da nossa vida temos que ser nós. Temos que estar bem para podermos cuidar dos outros, não é? Sempre. E isto não é uma questão de egoísmo, de narcisismo, nada disto. Isto é uma questão de saúde. De saúde e bem-estar, que é a base de tudo aquilo que é a nossa preparação para o envelhecimento e para a longevidade. Muito bem. Temos aqui algumas dicas então para um envelhecimento saudável. Vou ter que fazer muito trabalho de casa nos próximos tempos para ver se consigo chegar assim em boa forma a uma fase mais avançada da minha vida. Joana, mas como é que surge este projeto? É recente, ou seja, tu já fazes isto há bastante tempo, mas agora basicamente conseguiste conciliar tudo num só projeto. Foi finais de agosto do ano passado, pelo menos a página de Facebook foi criada nessa Foi nessa altura que foi o culminar. Foste de férias, voltaste e pensaste, é isto que eu quero fazer. É agora. A ideia, aliás, primeiro, e já estava instalada há algum tempo, mas eu nesse aspecto não é uma questão de ser perfeccionista, gosto muito de ter a certeza das coisas e gosto de estudar muito, ir buscar muito e depois entrosar todas as ferramentas, ver o que é que me faz mais sentido, porque eu primeiro tenho que treinar em mim, digamos assim, não é? Eu digo sempre, se eu quero vender algo de brilho no olho, eu tenho que acreditar naquilo que estou a vender. Claro. E a verdade é que eu apercebi-me ao longo do tempo que quem não aceitava o processo de envelhecimento em si eram as pessoas idosas. A pessoa idosa não aceitava, eram pessoas frustradas, viviam um envelhecimento de forma frustrada, não viviam um envelhecimento saudável, feliz, pleno, com tudo aquilo que defendemos, não é? Que deve ser o envelhecimento, que deve ser a longevidade. Porquê? Porque advêm daquilo que é um conjunto de crenças limitantes em relação à sua forma de envelhecer e têm muito aquilo que, e ainda há dias falava sobre isto e até fiz um vídeo sobre isto nas redes sociais, que é quando tu optas por estar a morrer ou estar a viver, sabes? Que é quando chegas a uma idade e começas assim, mas eu já não tenho idade para essas coisas, não é? Quando alguém desafia para alguma coisa, e há pessoas que lá em casa vão, que engraçado, eu tenho 40 anos e já digo isso. E aí eu escolhi estar a morrer e está tudo certo, só que há uma outra versão da vida, que é eu escolher estar a viver. A idade não é desculpa para nada. Não pode ser desculpa para nada. Eu digo sempre, pode ser desculpa se nos der jeito, não é? Se não me apetecer mesmo nada, eu digo, não, já não tenho idade para essas coisas. Mas que seja por isto, que não seja por mais nada. Mas a verdade é que, trabalhando as pessoas, uma a uma, eu apercebi-me que faz realmente sentido, porque tu quando falas em coaching, o coaching... explicado de forma muito básica, digamos assim, muito direta, é tu ajudares a pessoa que está num ponto A, portanto numa situação atual, a chegar a um ponto B, que é uma situação desejada. Okay? Isto, e tu ajudas nesta passagem com todas as ferramentas, todo o questionamento, ajudas a pessoa, que é a pessoa que faz esse caminho, não és tu. E associado a isto, eu encontrei também um sem número de ferramentas, porque associado a isto está também muita vertente da informação e da formação, sabes, que vais dando às pessoas, e no questionamento tens que ir introduzindo todas estas áreas, não só do corpo, mas da mente e do espírito, porque é muito importante nós falarmos desta tríade, que é muito pouco falada ainda, mas que existe, e as pessoas, quanto mais avançam na sua vida, portanto ao longo dos anos, mais próximas ficam desta parte da saúde mental, da saúde espiritual, mais se querem informar, começam a ter práticas mais junto, quando falamos do yoga, da meditação, que a meditação, e deixo esta dica também, que é primordial para quando nós queremos acalmar um bocadinho, reduzir os níveis de stress. Porquê? Porque a nossa mente está
em constante atividade, sempre. Nós conseguimos estar a fazer uma coisa, a pensar noutra, a falar de outra, portanto somos, e orgulhamos de ser, eu sou multitask. Isso é horrível para o nosso corpo. Isso é horrível para a nossa mente. E eu tive que fazer muito esse treino e ainda hoje em dia não me sinto, às vezes tenho que me forçar a estar em consciência a fazer apenas uma coisa ou a fazer nada, porque eu estava muito habituada a fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é? A sempre temos que ser rentáveis, eu tenho que fazer valer o meu tempo, não posso estar só a fazer isto. E isso é muito prejudicial também àquilo que é a nossa dormir saúde. também é importante para o envelhecimento, para um envelhecimento saudável. Mas, por exemplo, falas disso e, por exemplo, eu tenho muito a noção, eu durmo pouco. É uma questão, o meu organismo dorme aquelas 5, 6 horinhas, já está ótimo, pronto, e, mas e já está. E mesmo aqueles dias em que eu me sinto mais cansada, se eu acordo um bocadinho mais cedo, eu penso assim, eu podia estar a fazer alguma coisa e já não consigo estar quieta. Mas isso também se trabalha, isso também se acalma, Mas sabes que há um mito muito giro, que é a pessoa, quanto mais velha é, menos necessidade tem de dormir. Isto é mentira, ok? É mentira. Mito. Eu, por exemplo, preciso dormir as minhas 8 horas e hei de precisar sempre. É uma verdade que não é nada mito, é muito verdade. Nós temos pessoas que têm muito o hábito de durante a semana durmo às 8 horas, vamos partir do princípio, são pessoas saudáveis, 7, 8 horas, mas ao fim de semana adoro dormir 12. Isto também nos faz mal, porque o nosso corpo não está depois habituado a dormir tantas horas e altera-nos aqui os nossos sistemas reguladores de sono. Portanto, o ideal é nós, no mundo utópico, todos os dias nos deitarmos mais ou menos à mesma hora e acordarmos mais ou menos à mesma hora. Depois temos, e a questão da meditação, porque sabes tão bem quanto eu que a falta de tempo é a desculpa que nós temos para tudo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. E eu, por exemplo, lá em casa, não é? Tenho o meu marido, temos 2 filhos pequeninos, ela com 9, ele com 4. Ele precisa mais do nosso apoio do que ela também, claro, nem que seja do mimo bom. Mas a verdade é que, a partir do momento que eles acordam, toda a logística da casa começa ao vernezinho, dando dia a dia, horas para sair, horas para ir trabalhar, para a escola, e começa isto. E eu percebi que à noite, eu não sou notívaga, aquelas pessoas que adoram trabalhar à noite dentro, eu não sou essa pessoa. Eu às 10h30 tenho que estar a dormir. Eu gostava tanto de poder ser assim, mas não sou. Ler o meu livro, portanto, adoro este ritual e adormecer bem, adormecer tranquila. E então eu pensei, durante o dia não tenho mesmo hipótese, né? Que nem é o tentar encaixar, não, eu olho para a minha agenda e não consigo mesmo. E então eu cheguei à conclusão, e isto é uma das coisas, por exemplo, que eu trabalho no coaching, no Longevity Coaching, que é quando nós começamos a trabalhar a mudança de hábitos, não é? A mudança de rotinas, que é muito difícil. Pois, acredito. Porque alguém que diga, olha, já mas está eu faço isto para aquilo há 70 anos, não é? E nós dizemos, porque nós não podemos dizer, então vai fazer desta forma. Não, a pessoa é que tem que encontrar. E então uma das formas de nós fazermos é criarmos tarefas, não é? E então nós criamos tarefas para disciplinar a mente. Porque um dos nossos maiores inimigos também é a nossa mente, não é? Porque se tu pões o despertador para as 6 e sabes que podias dormir até às 8, mas se acordares às 6 até vais fazer umas coisas, já dormiste aquelas horinhas suficientes, tu quando colocas o despertador às 6, a primeira coisa que a tua mente te diz quando tu acordas é assim, põe lá mais 10 minutos, que isto é muito cedo. É? E então nós vamos pôr mais 10 minutos. E disciplinares a mente é exatamente, ela diz-te isto, e tu dizes, não, quem manda aqui sou eu, é para levantar já. E isto é muito giro, sabe? Eu digo isto, parece fácil, não é? Quem é que fez isto primeiro? Claro que eu tive que testar isto. E então, nós devemos fazer, costuma-se dizer que para conseguirmos implementar algo e que se torne rotina, devemos fazer 21 dias seguidos. Pronto. Há quem defenda, há quem não defenda. Eu experimentei e comigo correu bem. E então o que é que eu decidi fazer? A parte da meditação é algo que me faz muito bem, faz muita falta, e então eu defini que eu teria que fazê-la de manhã.
para começar o meu dia em bom, que a forma como nós começamos o nosso dia vai ditar o nosso dia. É verdade. E então começarmos o dia a correr, que é o que muita gente faz, porque vai dormir até à última e vai acordar já a correr e mal disposto, porque devia ter acordado antes e está chateado consigo próprio. E depois os miúdos porque eu acho que não há pior coisa para uma criança do que estar a tomar o seu pequeno almoço na sua calma e tranquilidade e estar um adulto sempre a dizer-lhe despacha, temos que ir. Portanto, isto é um stress doido, não é? Então, não há nada mais fácil do que, toda a gente se levanta uma hora mais cedo. Não é? Portanto, só que isto é difícil, não é? Então eu comecei a fazer um treino. E então, os meus filhos precisam estar na escola às 9, não é? Portanto, eu sou de Oliveira das Meias, é muito perto, tudo é muito perto, e nós em 5 minutos temos os miúdos na escola e no infantário. Eu levanto-me às 6:30 da manhã. E levanto-me às 6:30 porquê? Por causa destas rotinas que eu tive que me disciplinar, porque eu há uns meses, há um ano e meio atrás, se me dissesse, olha, daqui a um ano estás a acordar às 6:30 da manhã. Eu também gostava, mas e a verdade é que nós temos que nos disciplinar, porque tudo é possível, tudo é possível. Eu comecei a tomar banho de água fria, duche de água fria. Tem muitos benefícios, eu conhecia-os, e eu sou aquela pessoa que tomava banho de água muito quente e a meio ainda conseguia, não dá, estás a ver, assim, rodar um bocadinho mais a torneira, não dá, pronto. E eu, de um dia para o outro, comecei a tomar banho de água fria. Porquê? Porque depois também tem a ver com a nossa respiração, que é outra forma de nós também tomarmos consciência e abrandarmos um bocadinho, que é a forma como nós respiramos. Ou seja, tudo aquilo que eu trabalho com as pessoas mais velhas para aceitarem o seu processo de longevidade e para o viverem com a maior qualidade de vida, o que eu mais peço é que as pessoas o comecem a fazer o mais cedo possível. Por isso é que eu na minha página coloco se já tem 50 anos, já está, mas se já tem 40, se já tem 30, porque se eu me habituar a viver de forma saudável, porque nós temos um grande defeito, que eu só faço algo que pode não ser muito confortável se o meu prémio vier a curto prazo. Okay? Agora, se eu disser, olha, se tiveres este comportamento, daqui a 40 anos vai estar impecável. E as pessoas vão dizer, como assim? Só que os 40 anos chegam, não é? Pois. E quando nós lá chegarmos, que felizmente há de demorar muito tempo e nós havemos de acumular muitas experiências, mas a verdade é que nós chegamos lá. Eu já tenho quase 40 anos. Isto passa num instante. Passava, porque eu agora também aprendi a ter consciência das coisas, a estar, não é? Porque nós temos muito também o hábito da impaciência, que é eu estou aqui contigo e se calhar antigamente estava a pensar o que é que eu vou fazer para o jantar, ainda não fui buscar, porque nós conseguimos fazer isto, não é? Eu agora estou aqui contigo de forma plena, consciente, e estou aqui, porque o resto está tudo bem, está tudo no sítio, e portanto é aqui que eu tenho que estar e é disso que eu tenho que usufruir. Tu dizes na descrição deste teu projeto que o teu propósito é mudar a vida de cada um, e eu pergunto, já conseguiste mudar um bocadinho a vida de alguém? Sabes que quando tu te apercebes no olhar da outra pessoa que ela teve um insight, e o insight é quando algo que não nos faz grande sentido, não é? Ou que nós nunca pensámos e de repente alguém nos diz algo que até podia nem querer dizer aquilo que a pessoa queria que eu ouvisse, mas que eu ouvi da forma como me fazia sentido e houve algo que ressoou cá dentro, ou seja, mudou qualquer coisa aqui, e eu agora, e sinto principalmente não só com os acompanhamentos individuais, aí é diferente, mas com as pessoas com quem eu estou nesse grande grupo, por exemplo, da Universidade Sénior, que nós vamos abordando muitos temas, e a forma como eles olham já para a longevidade, a serenidade, o brilho no olhar, o perceberem que, afinal isto não é nada mau, eu é que estava a olhar para isto de uma forma completamente contrária. E a mesma pessoa consegue, não é de um momento para o outro, mas ao fim de algum tempo, não é, de discutirmos, de partilharmos, porque depois a pessoa tem efetivamente crenças enraizadas e que aquilo para ela são difíceis de desconstruir, às vezes, ou de ver de outro prisma, não é? Mas a verdade é que eu sou uma moderadora ali. O resto é tudo malta que já está a viver na primeira pessoa este processo de envelhecimento de longevidade. Eu tenho malta com 60 anos como tenho com 90 quase. Portanto, nós temos ali, e depois é muito giro que a partilha
entre todos e aquilo que eu sinto, e realmente isso faz sentido, e eu nunca tinha pensado nisso, porque a verdade é que nós muitas vezes só temos que trazer, não é outra forma de pensar, é trazer perspectivas. E as pessoas vão acabar por se identificar com aquelas que mais sentido lhes fazem, porque não são todas iguais. Por isso é que um coach, aquilo que faz é o questionamento, não é? Porque é a pessoa que tem que chegar à sua própria conclusão. E sim sentir, sabes que, e eu digo isto em off, ninguém nos está a ouvir, não é? Mas chegar ao final e tu teres um trabalho que é remunerado, claro, que a pessoa chega ao final da sessão de um pack de sessões que já o pagou, e tu chegares ao fim e dizes, epá, isto foi tão bom para mim, como assim eu vou receber por isto, não é? Que é quando tu adoras aquilo que fazes, porque o impacto que tem na outra pessoa é grande. E consegues presenciá-lo em direto, e isto é extraordinário. Por isso é que eu tenho sempre uma vontade contínua de aprender cada vez mais, porque eu percebo que isso tem mesmo esse impacto, não é? Essa forma de impactar o outro, quase que automática, e isto é um boost muito bom de energia, de boa energia, não é? Ou de nos elevar a frequência, digamos assim, no nosso dia-a-dia. Já falamos aqui sobre alguns mitos ou ideias pré-concebidas que temos em relação às pessoas mais velhas, que também seremos nós amanhã. Convém lembrar isto, que a Joana já nos explicou isto ao longo desta entrevista. Joana, que outros mitos é que existem? Por exemplo, tenho aqui, a reforma é sinónimo de inatividade ou de sedentarismo, é aquela fase, pronto, a pessoa vai para a reforma e a partir daí, pronto, com sorte tem a casa paga, os filhos já estão despachados e os netos também não dão assim muitos problemas. Agora vou ter sossego. E vou agora ter sossego e estar aqui na minha horta e na minha casinha e preocupar-me com pouco. O grande mito associado à fase da reforma, o primeiro é para as próprias pessoas. Porque as pessoas também se sentem menos úteis, não é? Como é que Sabes que o conceito de reforma em si, e é algo com que eu me debato há muitos anos, e falo disto de forma chateada, como podes perceber, falo de forma muito chateada. Mas eu a brincar e dizendo uma grande verdade, se nos centros de saúde, e nós hoje em dia preocupamos-nos e muito bem com a saúde mental, se nos centros de saúde tu vais ser, vamos imaginar, vais ser mãe, ok? Parabéns, Filipa, vais ser mãe. Tens direito a um curso no teu centro de saúde, um curso de preparação pós-parto. Epá, não fazes ideia, não é? Vamos imaginar que não tens noção, que sei lá o que é que se faz a uma criança. Eu vou amá-la muito, quero muito, mas não faço. Então ensinam-te, ok? Então, e porquê é que não há um curso pós-reforma? O que é que as pessoas fazem depois de deixarem a vida laboral ativa, neste caso? Porque a vida laboral preenche-nos muito, não é? Muito tempo, suga-nos. Qualquer coisa que queiras combinar com alguém está subjacente ao teu horário de trabalho, aos teus compromissos laborais, o ir buscar os miúdos ao trabalho, ao infantário ou à escola, o ir levá-los, está dependendo da hora que tu sais ou que tu entras, o apoio que tu precisas dos avós também está, ou seja, o trabalho, e a verdade é que nós precisamos trabalhar para nos tudo isso está certo, mas nós tornamos-lo como o grande centro da nossa vida. A identidade, quando perguntas, e eu em todas as sessões que faço, gosto muito de, na apresentação, ir um bocadinho, fazer aquelas perguntas, mas gosto de conhecer as pessoas e gosto que elas se conheçam também nesta apresentação. E uma das perguntas que eu faço é: quem sou eu? Nome, quem sou eu? E posso dizer que, a grande maioria se define pelo trabalho. Se não é a primeira coisa, a segunda é a sua profissão. Olá, eu sou a Joana, sou enfermeira, ok? E depois, claro, que mais à frente está esse slide preparadinho, não é? Que é, então, e quando a profissão sai de cena? Mas eu vou ser enfermeira toda... Certo, nada contra. Mas e quando a profissão sai de cena? O que é que a vai substituir? Sabes que eu sou muito a favor... Nós, e vamos imaginar, sei lá, um CEO de uma grande empresa, ok? Mas alguém que chegou aos 70 anos e tem mesmo que se reformar porque legalmente não permite. Vamos imaginar esta situação, pronto. E então a pessoa, de um dia para o outro, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, vamos dar-lhe o fim de semana até... deixou de ter todas as funções que desempenhou durante anos e que o estimularam e o preocuparam e preencheu totalmente a sua vida. Ok? Portanto, na segunda-feira, a pessoa tem um baque que está em casa, não é? Acorda de manhã. O que é que eu vou fazer estas horas todas, não é?
E pensa, porque depois muita gente, as pessoas mais de trabalho, de fabril ou tudo isso, encaram a reforma o primeiro mês como férias. Ai, tanto tempo que eu esperava pela reforma. Aproveitam a pôr a casa em ordem, fazem aquela viagenzinha. O segundo mês já começam a patinar. Eu já fiz aquilo que tinha para fazer, então eu agora vou fazer o quê? O terceiro mês já não há grande piada. E então as pessoas começam a sentir-se de forma errada, não é? Esse sentimento de inutilidade. Então eu agora contribuo de que forma? E perguntamos, mas então contribuir para quê? Sei lá, para a sociedade, para o país, para a família, não sei, o que é que eu faço agora? Quem sou eu na reforma? E então uma das coisas, porque as pessoas não se preparam para a reforma nem no sentido do preenchimento horário, não é? Do género, eu trabalho das 9 às 5, não é? Vou deixar de trabalhar das 9 às 5, o que é que eu vou fazer das 9 às 5? Certo? Assim, uma questão muito prática e pragmática. E então eu sou muito a favor do desmame laboral. Eu vou explicar o que é que isto é. Okay. Então, em vez de nós deixarmos de trabalhar de uma sexta-feira para uma segunda-feira, e até aos 66 ou aos 67 anos, e aqui as pessoas, é nesta altura que as pessoas olham para mim assim com os olhos já mais cerrados, eu defendo que nós devíamos trabalhar mais anos, mas de uma outra forma. Ou seja, eu a partir ali dos 60, em vez de eu trabalhar, neste momento são as 40 horas semanais, a minha carga horária ia diminuindo. Ok? E isto ao longo do tempo. Portanto, eu com 65 anos ou com 67 já só lá ia 5 horas por semana, vamos imaginar. O que é que isto me traz? Primeiro, ao longo do tempo, eu ia-me apercebendo que então eu agora tenho muitas horas livres, o que é que eu vou fazer com isto, não é? Portanto, dava-me tempo para eu começar a encontrar alguns hobbies, porque eu ainda tinha a estimulação ativa, porque eu ainda sou trabalhador. Portanto, eu ainda estou ativo, eu ainda tenho o meu sentimento de pertença, ok? Eu trabalho naquela empresa, vou lá só 4 horas por semana, mas no resto do tempo, como eu fiz um desmame, ou seja, é como a medicação, eu tomo medicação durante anos e anos e anos, eu não vou deixá-la tomar de um dia para o outro, porque o meu organismo está muito adaptado a ela, então eu vou reduzindo a minha dose, que era isso que havia de acontecer com o trabalho, que é para eu chegar a uma altura. E eu próprio, porque nós aí aquilo que devíamos fazer é funções de mentoria, ensinar os mais novos, estar junto dos mais novos, daqueles que estão, dos recém-licenciados, estão a ensinar, estão a iniciar o seu percurso de trabalho, a sua carreira, e eu, com todos os anos que tenho, vou passar-lhe todo o meu conhecimento. Portanto, o culminar da nossa carreira devia ser num regime de mentoria. E nós termos a noção de sairmos por cima, ou seja, eu saí, ensinei tudo, passei a pasta, já tenho a minha vida fora do trabalho organizada, portanto estou pronto para me entregar a esta nova fase. E tudo isto seria altamente necessário neste tal curso, não é que eu digo a brincar que nós devíamos ter. Porquê? Porque aí já me ensinavam também estas boas práticas para o meu bem envelhecer, já me ensinavam a minha forma de olhar para a minha longevidade e eu ter sempre uma perspectiva de eu estou a viver. Portanto, ainda há muito a fazer. Eu ainda posso dar tanto e olhar tanto, porque é uma fase em que temos dinheiro. Tu dizes que é a melhor fase da vida. É a melhor fase. Tu já viste como é que eu falo? Diz, então, mas queres chegar já lá? Não, porque ainda não tenho competência para chegar lá. Porque eu tenho que adquirir essa competência ao longo dos anos para conseguir chegar a esta fase e usufruí-la da melhor forma, com a qualidade toda que eu estou já a trabalhar hoje para quando lá chegar que a tenha. Porque 1%, nós sabes que nós damos muita culpa à genética. Ai não, estou em esta doença crónica porque é genético, porque é a nossa genética. Eu diria que de 1 a 5% define o nosso envelhecimento. Os restantes, a responsabilidade é nossa. Ok. Fica aqui também esta dica. Neste processo em que tu ajudas as pessoas a aceitar a sua longevidade e a perceber que realmente pode ser a melhor fase da sua vida, quais são as principais barreiras que encontras? Ou seja, que problemas é que as pessoas,
por exemplo, tu estás a tentar explicar à pessoa que ela vai viver a melhor fase da sua vida, mas ela tem certamente uma ideia diferente. Quais são os principais mitos ou preconceitos com que vem nas primeiras consultas? Sabes que tu chegas a esse... Tem, por exemplo, muito a ver com a parte física, a parte de eu já não sou tão rápido, já não sou tão destra a fazer as coisas, já não tenho a cabeça que tinha antes, já me esqueço das coisas às vezes, ou tem a ver muito mais com a questão do projeto de vida, de sentirem que ainda são úteis e que podem fazer uma coisa mais mental, mais claro, para nós. Sabes que essa consulta há de ser a 4ª ou 5ª, porque eu só consigo chegar lá depois de um processo de autoconhecimento da própria pessoa. Essa é a primeira barreira. Ou seja, é a pessoa ter 60, 70 anos e não se conhecer. Portanto, isso acontece muito? Muito. E depois haver muitos, eu não diria problemas, mas vivências que não estão resolvidas nas próprias pessoas. E então isto primeiro precisa de ser trabalhado, porque a pessoa não está feliz na sua vida independentemente da idade. Portanto, eu passarei à idade mais à frente. Antes temos que desconstruir aqui algumas questões muito pessoais. E isto é uma constante. Isto é uma constante. Ou seja, nós temos um trabalho pessoal de desenvolvimento e de autoconhecimento ainda brutal. E depois sabes que a geração atual de pessoas mais velhas, que hoje têm 80, 90 anos, são uma geração silêncio, ou seja, uma geração habituada à ditadura, que não se queixa, que não exige, que sofre violência diária às vezes, crimes horrorosos, e quase que agradecem porque pelo menos têm alguém ao seu lado. Pelo menos uma uma retaguarda, por muito mal que o trate. Esta geração vai, obviamente, todos temos um fim, não é? Portanto, vai terminar. E vem agora a geração dos baby boomers, sabes? Que são os nascidos em 1945, a partir daí, a malta da revolução. E são eles que vão revolucionar isto tudo. São eles que vão obrigar, através da sua exigência, que nós mudemos. As IPSS já não vão poder funcionar da maneira que funcionam atualmente. Eu não estou a dizer que são todas, porque algumas já fazem trabalho muito interessante. A própria configuração, Filipa, da sua oferta vai ter que mudar radicalmente, porque eu não quero ir não quero institucionalizar-me. Imaginas-te a fazer crochê ou aquela atividade manual no centro-dia? Tudo isso tem que ser alterado, tudo isso tem que ser mudado, porque as pessoas hoje querem muito mais, são pessoas com uma literacia brutal e ou os técnicos estão a acompanhar este desenvolvimento ou então vão ter sérias dificuldades num futuro muito próximo. Mas a verdade é que estas novas pessoas idosas, estes novos séniores, a verdade é que foram na mesma filhos destes pais da geração silêncio. Ou seja, enquanto crianças, existem ainda um sem número de traumas que têm um impacto brutal na pessoa ao longo da sua vida. E isto tem que ser cuidado, tem que ser olhado, e muitas das vezes as pessoas não dão o devido valor a estas alterações que vêm desde lá de trás, ok? E então, estas primeiras questões, tu estás agarrado a um sentimento de algo que aconteceu há 30 anos atrás e nem te apercebes disso, o olhares para dentro, isto são as primeiras sessões por norma. A primeira é a chamada anamnese, não é? Em que a pessoa fala de tudo e mais alguma coisa, fala sobre aquilo que é a sua perspectiva sobre a longevidade, tu tiras já todos esses apontamentos, já ficas com todas essas informações e sabes o que é que tens que ir trabalhando. Mas a verdade é que a parte da imagem afeta mais as mulheres do que os homens. Sim. E isto, mais uma vez, é culpa da sociedade, não é? Sim. Porque nós toda a vida temos uma ideia da estética ideal de uma mulher, não é? Ok. E isto é ainda muito marcado na vivência da mulher ao olhar para si, não é? Enquanto figura mais velha, com todas as alterações decorrentes de um processo de envelhecimento. Há formas de contrariar isto, atenção. Tudo o que é físico há forma de nós as contrariarmos. Mas a verdade é que nós depois a explicarmos à pessoa como é que se vive o processo de longevidade de forma plena e feliz, ou seja, encontrando um propósito de vida, continuarmos a ter rotinas, instalarmos hábitos saudáveis,
percebermos que há filosofias de correntes que aplicadas na prática nos fazem efetivamente sermos pessoas autónomas, independentes e vivermos ainda muitos anos, porque ainda nos faltam muitos anos de forma ativa, ter toda a expectativa daquilo que poderá ser diferente. Nós, quando começamos a trazer esta perspectiva também à pessoa, é aqui que ela começa a florescer, sabes? Porque muitas pessoas têm mesmo a ideia de que a finitude está já aí. E nós temos que contrariar isto, e permite-me só introduzir aqui algo que eu aprendi com a filosofia dos cuidados paliativos, que nós temos muito aquela ideia de que alguém está a morrer. Ninguém está a morrer. Todos nós estamos a viver, porque a morte é um momento. E é um momento que merece ser vivido com dignidade, mas todos nós estamos a viver e nós temos que olhar para a vida sobre este sentido da vida e não da morte. E, infelizmente, muitas vezes temos tudo isto trocado porque alguém nos disse que a partir da idade da reforma, como pessoas mais velhas que somos, temos que nos colocar num cantinho, não opinar muito, porque já não temos idade para uma série de coisas e chega a ser patético, não é? Abordarmos aqui algumas questões. E é isto que nós temos que abanar tudo. E a primeira pessoa que nós temos que convencer que não é nada assim, primeiro é a nós, vamos ser idosos amanhã. E temos que começar a trabalhar já, não é? Já. E depois temos que fazer com que as pessoas que estão já na sua fase mais avançada da vida se convençam exatamente disto. É esse trabalho que é muito giro, que demora tempo, não é numa ou duas sessões, mas em algumas sessões conseguimos ter ganhos extraordinários naquilo que é a vida da pessoa e com um impacto brutal. Podíamos ficar aqui mais tempo, Joana, mas estamos muito perto do fim. Sentes-te concretizada com este projeto até ao momento e sentes que ele pode crescer, ajudar muito. Aliás, eu quero mesmo que ele cresça neste sentido. Eu quero que ele chegue a todas as pessoas que sintam que efetivamente ainda têm muito para viver, muito para dar, muito para descobrir. Só não sabem muito bem como e só não estão muito bem convencidas como, e é para isso que eu cá estou, não é? Para ajudar as pessoas nesse sentido. Por curiosidade, as pessoas que te procuram, de que faixas etárias é que são? Olha, neste momento por volta dos 60 anos. Ok. Nem mais novas, nem muito mais velhas. Na volta dos 60. Pessoas ainda autónomas, totalmente autónomas, Sim, para já só tenho tido pessoas totalmente autónomas e independentes e que procuram exatamente com essa sede de viver e de mudar, se calhar, aqui algumas crenças que têm em relação a si próprias. E como é que seremos nós, os velhos da manhã? Seremos mais exigentes também? Muito mais, mas vamos ser velhos extraordinários. Temos é que nos cuidar bem para chegarmos lá também em boas condições. Isso mesmo. Joana, como é que as pessoas podem conhecer mais do teu projeto? Temos aqui tempinho ainda para uma mensagem final. Olha, então é assim, deixar. A forma mais fácil que nós temos nos dias de hoje, e eu trabalho maioritariamente online, portanto eu consigo chegar a todas as pessoas de todos os cantos do país e também do exterior. Claro que há pessoas que estão fora do país que também colocam algumas questões que são muito pertinentes, e mesmo do Brasil, que é muito giro, que tem uma forma de olhar a vida diferente da nossa, mas que tem aqui também alguns preconceitos em relação à terceira idade muito parecidos com os nossos. Através das redes sociais, portanto, Joana Ferreira Longevity Coach, é a forma mais fácil, Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube, tem um podcast que está ainda muito embrionário. Esqueci-me de falar disso, mas podemos assim, durante um minutinho, o podcast que se chama Vamos Pôr a Ruga na Moda, é o nome mais delicioso para um podcast que eu vi nos últimos tempos. Como é que surge esta ideia? O que é que tratas? Sabes, lá falo de tudo aquilo que tem a ver com a longevidade. Portanto, o que falamos aqui, no fundo. E não sou só eu a falar, vêm outras pessoas, porque depois eu farto-me ouvir. E há muita gente também para falar muito sobre isto, não só pessoas que estão a viver esta fase, mas também pessoas que estudam muito sobre isto. E sabes que o nome já há muito tempo me acompanhava até para outras rubricas e eu nunca o tinha utilizado. E eu até coloquei para votarem e houve pessoas que não acharam assim muita piada. E então quem é que decidiu? Não, é esse mesmo. A minha malta da Universidade Sénior, não é? Olhem, estou em dúvida, neste ou neste. E eu adoro o nome, Vamos Pôr a Ruga na Moda. É adoro. Fantástico. Só que depois achei, será que é? E toda a gente, com um sorrisão louco, disseram, então, claro que é o Vamos Pôr a Ruga na Moda. E pronto, é o nome do podcast. E é fabuloso. Que vai começar a bombar, eu prometo, não tenho tido muito tempo para me dedicar a isto, porque me dedico a mim também. E a verdade é que podem também por aí ou na página joanaferreiracoach.com. Muito bem. Joana, alguma última mensagem que gostasses de deixar, aquela punchline para as pessoas irem mais felizes também celebrar a Páscoa e o feriado da manhã?
que acreditem, porque é mesmo verdade, que a terceira idade, a quarta idade, a longevidade é mesmo a melhor fase da nossa vida. Muito bem, fica aqui esta nota. Joana, muito obrigada. Páscoa, por estares aqui. Boa Filipe. Páscoa para ti também, Obrigada. para todos os ouvintes também que nos estão a ouvir. Foi a entrevista com a Joana Ferreira a propósito deste projeto em torno da longevidade, um projeto que procura a aceitação do processo de quando estamos a envelhecer. Daqui a pouco estaremos à conversa com a banda de Santa Maria da Feira, os Viriato. É já a seguir a este curto intervalo. Até já.